Começando nosso novo canal teórico, boa tarde. Tenho um prazer enorme aqui de receber a enfermeira Bruna, coordenadora da saúde da mulher no DESUM, e Dr. Renato Bravo, que todo mundo conhece. Está magrinho, emagreceu uns 100 gramas mais ou menos. Na verdade, Dr. Lívio também faz parte da coordenação e o tema engloba a ginecologia. E eu queria muito que o Dr. Lívio e o Dr. Renato participassem do nosso debate. A enfermeira Bruna vai ter a palavra. Quero agradecer a participação dela e que eu acho que todo mundo vai aprender um pouco e todo mundo vai ter tempo para depois debater e perguntas que a gente vai poder ajudar vocês. Boa tarde, obrigado novamente à enfermeira Bruna. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui, de contribuir. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que é sempre bacana, né, estarmos separando um momento para discutir, principalmente quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres, que são estratégias que precisamos traçar para a gente conseguir garantir realmente essa autonomia da escolha, do acesso das mulheres. Nós vamos falar hoje, né, sobre, em especial, da política pública. E vamos trazer alguns pontos que vamos discutir e para depois a gente amadurecer frente à nossa prática, frente ao nosso dia a dia na atenção. Eu vou ficar em pé, né, para a gente começar a apresentação. Será que vocês dormem se a gente apagar aqui em cima? Por favor, gente. Bom, deixa eu ver onde que fica melhor aqui para mim. Como eu falei, nós vamos falar de direitos sexuais e reprodutivos, né? Quando a gente fala de saúde das mulheres, nós temos uma linha, né, grande de ações voltadas para essa mulher. Eu sou enfermeira de formação, tá? Atualmente, eu estou como responsável da área técnica de saúde das mulheres. Minha formação acadêmica, eu fiz pós-graduação em terapia intensiva adulto e idoso pela UF, fiz residência em neonatologia pelo Instituto Fernandes Figueiras, sou mestre em enfermagem pela Unirio e, atualmente, eu estou na assessoria técnica de saúde das mulheres aqui do município. Bom, quando a gente fala de saúde das mulheres, né, nós temos vários eixos voltados à saúde da mulher. Então, a gente trabalha aqui na área técnica do nosso município, nós trabalhamos com alguns eixos. Um deles é a atenção obstétrica, voltada para a saúde, para o pré-natal, parto e puerpério, e a atenção ginecológica também dessa mulher. Nós trabalhamos com o eixo da atenção da mulher em situação de vulnerabilidade, de violência, seja ela violência física, seja ela violência obstétrica também, tá? E aí, quando a gente fala de violência e a gente fala da área técnica de saúde das mulheres, a gente sempre trabalha transversalmente as outras áreas técnicas. Aqui no município, nós também temos a área técnica específica de prevenção à violência, e aí essa área técnica ela fala da violência da criança, da mulher, do adulto, do idoso. Então, a gente da saúde da mulher, a gente volta mais para essas violências voltadas às mulheres, e em especial também para as violências obstétricas. Nós também trabalhamos com o eixo de atenção à saúde sexual e reprodutiva, né? Que quando a gente consegue fazer políticas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, a gente consegue impactar positivamente em relação às gravidezes, seja ela gravidez na adolescência, aquela gravidez indesejada ou aquela gravidez não planejada, porque a gente também tem uma diferença quando a gente fala da gravidez não planejada
Muitas das vezes aquela gravidez ela não foi planejada para aquele momento, mas era o desejo da mulher de ter um filho, mas não era aquele momento. E ela consegue aceitar essa gestação, e diferente daquela gestação indesejada, onde aquela mulher ela não fazia planos nenhum de ter aquela gestação. E muitas das vezes nós temos como um desfecho negativo essa gestação, onde a mulher muitas das vezes ela busca um aborto, e muitas das vezes um aborto clandestino, e que a gente vai resultar muitas das vezes na morte materna. Então, a gente busca estratégias de prevenção, de ações à saúde sexual e reprodutiva para garantir o direito dessa mulher a acesso aos métodos contraceptivos para que ela consiga planejar a sua gravidez no momento oportuno e viver uma vida sexual segura, livre de ISTs e livre de uma gestação indesejada ou inoportuna. E na atenção à saúde das mulheres, a gente trabalha com ações também voltadas à prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Bom, aqui tem um caminhar da nossa política pública voltada à saúde das mulheres. Então, tudo começa mais ou menos lá em 84, quando a gente tem um programa de assistência integral à saúde das mulheres. Desde 84, a gente começa a falar dessa questão do planejamento, e a gente já vem falando ali, naquele momento, do planejamento familiar, como a ação mínima à saúde das mulheres. Naquele tempo, a gente ainda falava do planejamento familiar como a questão da mulher de querer ou não ter filhos. Então, a gente pensava muito em buscar estratégias para essa mulher de contracepção, pensando apenas na prevenção de uma gravidez, e não ainda na visão dessa mulher ter uma vida sexual segura, livre de uma gravidez inoportuna ou indesejada. Em 96, a gente tem a Lei do Planejamento Familiar, o nome ainda vem com planejamento familiar, pensando nessa mulher como casal, e não nessa mulher individualmente, ou nessa mulher tendo uma outra mulher como parceria sexual, né? Então, nós temos a Lei 9.263, que é de 96. Essa lei ela não foi totalmente revogada, ela ainda é válida no nosso dia a dia, quando a gente fala de políticas de planejamento reprodutivo, certo? Quando a gente chega lá em 2004, a gente também tem as ações para a garantia dos direitos da mulher, em colaboração para a redução da morbimortalidade materna. A gente já vê que as ações da saúde da mulher, elas devem ser ações voltadas de formas que a gente consiga impactar nessa redução da morbimortalidade materna, né? Como evitar essa morte materna, não apenas por um aborto clandestino, né? Mas por outras patologias clínicas também que pode evoluir para um óbito materno. Em 2005, a gente já tem as políticas dos direitos sexuais e reprodutivos, nós temos a estruturação dessa política, e em 2022 nós temos a nova lei do planejamento reprodutivo. Quando a gente fala nova lei, não significa que esta lei aqui ela foi suspensa, ela foi revogada, ela não foi. Nós temos a lei do planejamento reprodutivo, que ela revoga alguns parágrafos da lei anterior, e nós vamos discutir alguns parágrafos dessa lei, frente em especial à laqueadura, né? Também envolve tanto a vasectomia como a laqueadura, mas como a gente está falando de saúde das mulheres, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a laqueadura, e a gente vai falar em especial nesta lei. Bom, aqui a gente tem a população feminina de Niterói, né, de acordo com o censo de 2022, né? A população de Niterói é de 481.749 pessoas. Dessa população, 54% são mulheres. Nós somos a maioria, né? Então, nós somos a maioria. Nós somos 54%, 261.069 mulheres. Dessas mulheres, 51% são mulheres em idade fértil, ou seja, são mulheres de 10
a 49 anos. Ou seja, são essas mulheres aqui, né? Quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, o nosso foco, ela volta para essas mulheres em idade reprodutiva. Nós também temos uma característica muito peculiar do município de de Niterói. Por quê? Nós temos, em 2023, de acordo com o Tabnet, 53% da nossa população ela é saúde suplementar, ou seja, são pessoas que dependem de planos de saúde privados. E 47% da nossa população é uma população SUS. Isso é uma peculiaridade de Niterói bem diferente de outros municípios aqui da Metro 2. Né? Essa é uma peculiaridade grande de Niterói. Quando a gente fala de gravidez na adolescência, dessas mulheres em idade fértil, nós temos 23.853 adolescentes. Então, de 132 mil, 23 mil são adolescentes, ou seja, são meninas de 10 a 19 anos. Quando a gente olha no ano de 2023, do número de partos, né, de nascidos vivos que nós tivemos, que foram 4.700 e alguma coisa, 397 nascimentos foram filhos de mães adolescentes. Isso corresponde a 8,1%. Quando a gente compara o ano de 2022, nós também mantivemos essa porcentagem, essa razão de 8,1%. E aí a gente se pergunta, né, o que estamos fazendo, né, o que fizemos para mantermos esse percentual, essa razão de 8,1%? Ou o que deixamos de fazer para conseguirmos, então, reduzir ainda mais essa razão? Então, volta, então, às nossas estratégias. O que precisamos fazer de estratégias de prevenção para a gravidez na adolescência no nosso município? Bom, aqui a gente começa a falar um pouquinho, então, da atenção integral à saúde sexual e reprodutiva, de acordo com a lei lá de 96, 9.623, no artigo 3, diz lá: a atenção primária à saúde é a porta de entrada para as pessoas que desejam prevenir ou planejar uma gravidez com saúde e segurança. Então, quando a gente fala de planejamento reprodutivo, hoje a gente até muda o termo, né? Nós não falamos apenas em planejamento familiar, porque não significa que essa mulher ela quer construir uma família. A gente fala de planejamento reprodutivo. Talvez essa mulher não quer ter filhos, mas ela tem o direito de ter uma vida sexual segura, livres de preconceito, né? E nós, atenção primária, nós somos a porta de entrada do SUS. É ali que esta mulher vai receber todas as orientações, todos os cuidados de promoção e prevenção, porque a essência da atenção primária é isso: promoção e prevenção à saúde, a educação em saúde, para a gente conseguir passar para essas mulheres tudo que ela tem de direito, de acesso, e quais são e como utilizar esses métodos para ela ter uma gravidez planejada, né? Ou ela conseguir ter uma vida sexual segura, livre de preconceitos. Então, aqui a gente fala, né? Se estamos falando de planejamento reprodutivo, a gente fala dessa mulher, do direito dela de ter filhos, ou a gente fala também do direito dela de ter uma vida sexual segura. Então, o que é saúde sexual? Saúde sexual é o estado de bem-estar físico, emocional, mental, social, relacionado à sexualidade. São possibilidades que essa mulher deve ter de ter uma experiência, de ter experiências sexuais seguras e prazerosas, sem coerção, discriminação e violência. Então, o usuário ele chega na nossa unidade de saúde, quando a gente fala de planejamento reprodutivo, a gente está ali para falar para ele de direitos sexuais, sim, como que ele vai ter uma vida sexual segura. E aí a gente precisa muito trabalhar essa questão da prevenção combinada, né? A gente traz estratégia, quando a gente fala de prevenção combinada, a gente usa mais de um método para a gente conseguir trazer para este indivíduo
um comportamento sexual sadio e seguro, né? E nós temos que, durante as nossas atuações dentro do nosso dia a dia, que ele não seja voltado apenas para tratamento da doença, mas para prevenção, né, e promoção da saúde. Quando a gente fala de IST, quando a gente fala de vida sexual segura, a gente precisa trazer em mente essa mandala que nós temos de ações para essa mulher, para esse indivíduo, ter uma vida sexual segura. E o objetivo da gente falar de prevenção combinada, em especial, é a gente reduzir danos. Como vamos conseguir reduzir danos frente ao comportamento desta mulher? E aí nós temos que buscar estratégias que nós temos na nossa rede, porque nós só precisamos lembrar que elas existem e trazer elas para o nosso dia a dia. Quando eu falo de indivíduo, né, de prevenção de IST, eu falo de vacina. Nós temos vacina hoje na rede. Quando eu falo de IST, eu falo de hepatite B. A gente tem prevenção de hepatite B? Temos, certo? Nós temos vacina de hepatite B. Então, a gente precisa conversar com os nossos usuários sobre o esquema de vacinação dele. Está em dia? Porque, se não está, a gente tem que aproveitar a oportunidade de vacinar esse usuário. Porque uma das formas da gente prevenir hepatite B é vacina. A gente tem a prevenção do HPV, né? Nós temos que conscientizar, trabalhar com este adolescente sobre a prevenção de HIV, que quando a gente fala de câncer de colo de útero, uma das principais causas do câncer de colo de útero é o HPV. Nós temos vacina de HPV na rede, por incrível que pareça, nós temos uma baixa adesão a essa vacina. Nós temos que aproveitar, então, esse momento que o Ministério da Saúde ele mudou o calendário de vacinação do HPV. Antes eram 2 doses, agora foi para 1 dose só, né, na população adolescente de 9 a 14 anos, de 14 anos, e, em especial, o Ministério da Saúde nos orienta que, neste período, a gente faça busca ativa na população adolescente até 19 anos para estarmos vacinando essa população também. Porque, quando a gente fala de câncer de colo de útero, hoje o Ministério da Saúde ele não fala apenas de prevenção, mas ele já traz a palavra eliminação do câncer de colo de útero. E como é que a gente elimina câncer de colo de útero? Vacinando com a vacina de HPV que nós temos na nossa rede, e ela é de graça, certo? Quando a gente fala também de prevenção, a gente fala de realização de teste rápido. Nós temos testes rápidos nas nossas unidades. A gente precisa testar a nossa população, que nós precisamos oportunizar a identificação precoce das ISTs. Quando a gente fala, em especial, do HIV, que todo mundo tem um temor ao HIV, por conta não somente de ser uma infecção sexualmente transmissível, que não tem cura, mas é uma infecção que vem cheia de estigma, de preconceito da nossa sociedade, né? E o que nós temos hoje na nossa rede? PEP e PrEP. A gente precisa saber identificar e ter no nosso dia a dia as estratégias de quando oportunizar para este usuário a PEP ou a PrEP. Muitos profissionais fazem confusão do que é PEP e do que é PrEP. Quando a gente fala de PEP, a gente fala de profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e quando a gente fala de PrEP, a gente fala de uma profilaxia pré-exposição. Tá? Lembrando que a PEP ela pode ser realizada apenas até 72 horas após o contato, a exposição daquele indivíduo, certo? E a PrEP nós temos no nosso município e ela pode ser feita a partir de 15 anos. Adolescentes a partir de 15 anos de idade, ele pode fazer o uso da PrEP. Então, que a gente não esqueça desses métodos que estão disponíveis na rede e que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Olhar esse usuário como todo, além daquela sua busca, daquela sua queixa clínica voltada para uma doença, certo? E a gente fala de saúde reprodutiva, né? Saúde sexual é o estado de bem-estar também físico, mental. Eu acho que acabou que eu repeti aqui, que é a mesma
definição de sexual, mas aqui quando a gente fala de saúde reprodutiva, é o direito dessa mulher de querer ou não ter filho, de quantos filhos ela quer ter e o momento exato a qual ela quer ter. Nós temos que respeitar isso da mulher e trabalhar junto a ela. Lógico que nós vamos orientar essa mulher em relação ao intervalo interpartal. O ideal é que ela espere entre uma gestação e outra, no mínimo 2 anos, né? Mas a gente também tem que pensar junto com essa mulher em relação ao planejamento da sua gravidez, o momento oportuno, como orientar a ela em relação ao acesso aos métodos para ela conseguir engravidar naquele momento oportuno, a qual ela acha ideal e mais necessária a situação dela, a condição a qual ela está vivendo. Aqui a gente continua falando do artigo 9, né, da Lei 9.623, que a gente fala dos métodos contraceptivos e liberdade de escolha da mulher. Né? Quando a gente fala de planejamento reprodutivo, a gente fala do direito da mulher em escolher o método a qual ela vai utilizar. Lógico que todos os métodos têm suas indicações e contraindicações. Se a gente pega uma usuária que tem lá uma história de trombose, de AVC, possivelmente nós não vamos indicar para ela um contraceptivo hormonal, né? A gente vai conversar com ela sobre a possibilidade de outros contraceptivos. Olha, esse contraceptivo hormonal existe sim na rede, a senhora pode tomar a cada 3 meses, mas mediante a clínica, a história patológica da senhora, esse método não é o mais apropriado para a sua situação atual. Nós temos outras situações patológicas pregressas que interferem na escolha desse método. E a gente apresenta ao indivíduo os outros métodos que nós temos na rede. Por isso que nós estamos trabalhando, né, buscando aumentar a oferta do método contraceptivos, trazendo outros métodos também para a nossa rede, para a gente conseguir garantir esse direito da mulher de escolha. Porque muitas das vezes também fica muito limitado, né? Nós temos método contraceptivo hormonal e laqueadura e preservativo, e acaba que a escolha dela ali fica também muito limitada, né? Então, para garantir esse acesso a ela, outros métodos, nós estamos buscando estratégia para ter outros métodos também na nossa rede. E aqui a gente fala dos métodos contraceptivos que nós temos na nossa rede, né? Nós temos o preservativo interno e externo, a famosa camisinha, né, feminina e masculina. Nós temos as pílulas combinadas ou isoladas. Nós temos os injetáveis mensal ou trimestral. Nós temos a contracepção de emergência, que é muito importante a gente orientar esse usuário em relação à contracepção de emergência, que não é um método para ele estar usando regularmente, né? Então, situações especiais mesmo. Então, como orientar, em especial, adolescentes frente à contracepção de emergência, né? Porque se toma-se esse medicamento ali de maneira equivocada, a gente pode, sim, estar evoluindo para uma gestação na gravidez inoportuna ou indesejável. Então, a gente precisa também orientar quanto ao uso da contracepção de emergência. E o que nós vamos discutir aqui hoje são o dispositivo intrauterino e a laqueadura, né? O dispositivo intrauterino, a gente entra na nossa linha dos LARCs, que são os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, e nós temos a laqueadura, que é um procedimento cirúrgico definitivo. Bom, vamos nós aqui. Até aqui, está tudo bem? Estou falando rápido, está dando para entender? Vocês estão com sono? Pela graça de Deus. Oi, alguém falou que está. Bom, laqueadura, novas regras. Então, mais uma vez falando, a Lei 9.623, ela não deixou de existir. Ela ainda está valendo. O que nós temos foi a atualização de alguns artigos pela Lei 14.443 de 2022. Bom,
Esterilização cirúrgica. Requisito para esterilização cirúrgica. Então, a esterilização cirúrgica é um procedimento definitivo, atualmente executado através da laqueadura vasectomia, né? E ela é permitida nas seguintes condições. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de qualquer coisa, quando a gente fala de laqueadura, a laqueadura ela pode ocorrer de forma eletiva, né? Quando o usuário ela não está gestante, ou ela também agora com a nova lei ela pode ser realizada durante o parto daquela mulher, certo? Quando a gente fala de laqueadura eletiva da mulher não estando grávida, ela é realizada hoje no nosso hospital, o Hortêncio de Freitas, e a técnica cirúrgica realizada é tipo a cesariana. Então, é muito importante que vocês, no dia a dia da prática clínica de vocês, oriente corretamente a esta mulher o procedimento cirúrgico que nós temos no município. Então, apesar do termo estar dizendo que a laqueadura ela pode ser realizada por vídeo, por isso, por aquilo, no município de Niterói, a laqueadura ela é realizada por técnica cirúrgica, aquela mini laparotomia, igual a cesariana mesmo, com procedimento corte de cesariana. As usuárias precisam estar bem conscientes disso, que elas vão ser internadas, que vai cortar a barriga dela igual foi do parto cesáreo, caso ela teve, né? Ela vai ficar internada e vai receber alta no outro dia. Porque muitas das vezes nós estamos recebendo usuárias que chegam lá na avaliação com o doutor Mauro, né, na avaliação pré-cirúrgica, achando que a laqueadura é feita por um furinho na barriga, pelo umbigo. E não é. Ou seja, se ela vai com essa informação, significa que ela não foi bem orientada na rede de saúde. Então, leve isso para a unidade de vocês, levem isso para as orientações de planejamento que vocês participarem, ou até mesmo uma conversa dentro da unidade com as mulheres da nossa técnica cirúrgica realizada no município. Certo? Como que a gente vai... Então, quais são os requisitos para esterilização cirúrgica? Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos. Por exemplo, essa mulher ela pode ter 21 anos e não ter filho nenhum. Ela pode fazer laqueadura? Pode, certo? Essa mulher ela tem 2 filhos vivos e ela tem 19 anos. Ela pode fazer laqueadura? Pode, porque ela entra nesse critério aqui. Capacidade civil plena e pelo menos 2 filhos vivos. Para ela fazer a laqueadura com menos de 21 anos, né, maior de 18 e menos de 21, ela tem que ter pelo menos 2 filhos vivos e capacidade civil plena. Essa mulher, ela não tem filho nenhum. Aí ela vai ter que ter, no mínimo, 21 anos. Apesar de ter todos esses critérios aqui, o artigo 10 da lei, esse artigo mesmo, ele diz lá no seu final que o profissional de saúde, cabe a ele tentar buscar estratégias de orientação para desencorajar esta mulher ao procedimento de laqueadura. Desencorajar ela não significa convencê-la a mudar a sua opinião, mas o desencorajar é de trazer a ela todas as informações, em especial sobre a questão do arrependimento, tá? Dentro do município, nós não ofertamos a recanalização para a realização depois a recanalização dessa tuba para essa mulher tentar engravidar. E se ela consegue fazer esse procedimento pela rede privada, as chances dela de engravidar é bem pequena. Então, por isso que o Ministério que a própria lei diz para buscarmos desencorajar. Mas desencorajar
não é tentar mudar o pensamento da mulher, ou ameaçando, ou falando outras situações que constrangem a mulher no seu direito de escolha, certo? É preciso aguardar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Ou seja, a mulher ela inicia o planejamento reprodutivo dela, daquela primeira reunião até o dia da cirurgia, tem que se passar, no mínimo, 60 dias. Não pode acontecer antes. Por que desse tempo? Por caso a mulher ela repense e queira desistir, ela tem um tempo ali de 60 dias para se arrepender e desistir de fazer a cirurgia, certo? Em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro consépcio, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Nessa situação aqui, existem casos também onde pode ter risco de morte para esta mulher. Nessa situação aqui, né, acaba se saindo desse critério de 60 dias, muitas das vezes, e aí vai ser uma conduta médica frente ao risco de morte dessa mulher, e que também se tem requisitos, precisa da assinatura de 2 médicos, afirmando, né, aquela necessidade de intervenção cirúrgica para aquela mulher, para a prevenção da morte daquela mulher, possivelmente. Somente nesses casos aqui, onde a gente acaba saindo um pouquinho dos critérios da lei. Se não tem risco de morte, essa mulher tem que cumprir todos os requisitos da lei. Novas regras, então. Aqui a gente tem a idade mínima, 21 anos. Antes era 25 anos de idade. De 25, passou para 21. Aqui a gente tem a possibilidade dessa mulher fazer a laqueadura na hora do parto. É muito importante que a lei ela também traz que o parto cesáreo ele não pode ser realizado com exclusiva finalidade de esterilização dessa mulher. Então, se essa mulher ela fez o planejamento reprodutivo para ela conseguir fazer a laqueadura na hora do parto, ela só vai conseguir fazer a laqueadura se ela tiver condições e indicações médicas. A lei não permite que o parto ocorra de forma cesárea apenas para esta mulher realizar a laqueadura. Isso ainda é proibido por lei. A mulher ela só vai conseguir realizar a laqueadura na hora do parto por via cesariana se ela tiver indicações obstétricas para realizar a cesariana. E isso também é muito importante que vocês orientem essa mulher na prática, porque muitas das vezes essa mulher ela sai indignada do hospital e volta para a unidade de vocês cuspindo fogo e marimbondo em cima de vocês, porque ela não conseguiu garantir o direito dela de fazer a laqueadura dela, porque o parto dela foi normal, por exemplo, né? E aí a gente também está no município, nós temos agora a maternidade Alzira Reis, que é uma maternidade de risco habitual para dentro do nosso município, né? É muito importante também em relação às consultas de pré-natal, que a gente vincule esta mulher, esta puérpera, à nossa unidade de saúde e que a gente vincule ela à unidade de risco habitual, se assim for a gestação dela, certo? E agora nós também temos essa mulher, ela tem o direito de fazer a laqueadura na hora do parto, se ela não for por via cesariana, tendo a mulher o parto por via vaginal, ela pode realizar também essa laqueadura pela técnica de Salter, que também é uma técnica que está sendo realizada na maternidade Alzira Reis, certo? A mulher ela não precisa mais da autorização do marido, né, de qualquer companheiro, basta o desejo dela em realizar a laqueadura. Essa questão do cônjuge não existe mais, tá bom?
Aqui, nós temos a questão da esterilização cirúrgica e documentações necessárias. Essas documentações aqui são documentações necessárias quando a gente fala de laqueadura realizada eletivamente. Ou seja, aquela usuária que vai na nossa unidade, ela faz o planejamento reprodutivo e ela não está gestante e ela vai realizar a sua laqueadura lá no Horêncio de Freitas, certo? Ela precisa levar exames em dias, risco cirúrgico pelo cardiologista, AIH preenchida e o termo de consentimento preenchido, assinado e carimbado. Se essa mulher chega lá com os exames que não estão em dia, se essa mulher chega lá sem esses documentos necessários, ela volta para a atenção primária de novo para realizar os exames e depois voltar lá para o Horêncio, certo? Para a laqueadura na maternidade, essa mulher não precisa estar passando pelo Horêncio para fazer risco cirúrgico, nada disso. Ela vai, se tiver indicação médica para a realização da laqueadura, vai ser realizada na hora do parto. E é muito importante que esse termo de consentimento seja preenchido em 2 vias, tá bom? É proibida a realização de cesariana com exclusivo caráter de esterilização. Ainda é proibido pela lei. Aqui só trouxe para mostrar a vocês o nosso termo que nós temos na nossa rede de saúde. Este é o termo em vigor. Então, isso daqui tem que estar corretamente assinado, com o nome, o nome da unidade, toda a informação da usuária. Esse termo aqui a gente coloca a data que foi realizado o planejamento reprodutivo, os encontros, as atividades educativas. O profissional de saúde também tem que preencher aqui, tá? Reiteração da vontade, essa mulher fala, não, eu ainda quero fazer a laqueadura, esse ainda é o meu desejo, certo? E ela vai, com essa parte aqui, ó, reiteração da manifestação de vontade, onde lá no Horêncio, se a laqueadura for feita de forma eletiva, ela preenche essa segunda parte aqui, junto com o médico, antes do procedimento. Por quê? Ela pode ir lá para o Horêncio, fazer a avaliação clínica dela, tá tudo direitinho lá, e ela falou, não quero mais fazer laqueadura. É direito dela também desistir até ali, ó. Tô deitada, lá na mesa, anestesiada. Doutor, não quero mais. É direito dela. Mas a gente sempre orienta essa mulher para pensar bem, porque é um caminho meio que quase sem volta. Tá bom? Aqui é o nosso fluxo de atendimento, tá? A laqueadura na rede. Essa mulher, então, ela chega na nossa unidade. Se ela tem o interesse pela realização da laqueadura, ela chega na nossa unidade. É oferecido atividades educativas sobre planejamento sexual e reprodutivo. A gente aproveita para falar sobre os métodos reversíveis e irreversíveis. A gente, mais uma vez, conversa com ela. Não é só... Essa mulher chegou, eu quero fazer laqueadura. Ok, vamos aqui começar, o planejamento é dia tal, vamos lá, a reunião é dia tal, chega aqui, faz... A gente conversa ainda com ela sobre os outros métodos reversíveis que nós temos na rede. Essa mulher, ela tem que estar muito bem informada e muito bem empoderada da escolha pela qual ela está fazendo. Infelizmente, a gente acaba encontrando uma mulher que chega nas nossas consultas pré-cirúrgica lá, ainda indecisa, né? Poxa, não sei se eu quero. Ninguém falou comigo que existia DIU. Por quê? Porque muitas das vezes essa mulher ela chega na rede, eu quero laqueadura. E o profissional só conversa sobre a laqueadura para ela e ponto, acabou. Não fala da possibilidade de outros métodos que nós temos na rede. Tá certo? A gente vê se essa mulher obedece o critério da lei, maior de 21, tem 2 filhos ou tem 2 filhos, a gente avalia todo aquele critério. Essa mulher ela passa por uma consulta médica ou de enfermagem, se ela preenche o critério. Se ela não preenche o critério para realizar a laqueadura, né, a gente conversa com ela mais uma vez sobre os outros métodos reversíveis que tem na rede. E é muito importante a gente oportunizar também a saída da mulher à unidade para ofertar a ela teste rápido,
tá? Porque quando a gente fala de IST, normalmente IST não está escrito na testa de ninguém, tá certo? Até por conta disso que o nome mudou. A gente não fala mais DST, não é mais doença, a gente fala IST. Por quê? Porque muitas das vezes o indivíduo ele tem aquele micro-organismo, o vírus, a bactéria, e ele não apresenta sinais clínicos da doença. Se ele não apresenta sinais clínicos da doença, eu não consigo olhar para ela e dizer, tá doente. Então, ele possui um vírus, ele é portador de um vírus. Se ele não faz teste rápido, ele não descobre, né? Então, por isso que a gente teve essa troca do nome de doença para infecção, por conta disso mesmo. O indivíduo, muitas das vezes, não apresenta sinal nenhum da doença. A gente, então, oportuniza a ida desse indivíduo à unidade para ofertar o quê? Teste rápido a ele, tá certo? A gente orienta, então, fazendo essa mulher tendo critérios à laqueadura, a gente orienta ela, a gente solicita todos os exames, tá? E encaminha ela para a cirurgia. Depois que ela faz o planejamento reprodutivo, a unidade manda um e-mail para a gente, para a área técnica, agendando a consulta dela no Horêncio, e a gente retorna o e-mail para a unidade com a data da consulta desta mulher. E ela deve ir ao Horêncio com todos os documentos em dia e em mãos, tá certo? Estando ela dentro do critério e tendo condições de realizar a cirurgia, ela vai ser incluída no mapa cirúrgico e o NIR do Horêncio vai entrar em contato com ela para chamar ela conforme a fila que nós temos. Nós temos uma fila de laqueadura, né? Não está sendo um procedimento muito rápido, mas está andando. Então, é importante que a gente oriente essa usuária a estar com o seu telefone ligado, se foi esse número que ela deu, porque o NIR entra em contato com ela para chamar ela, para fazer a internação, para realizar o procedimento, certo? A lei diz que depois dos 60 dias, né, essa mulher ela tem que realizar, a gente tem que ofertar ela o acesso em até 30 dias. Mas isso não é uma realidade do nosso município, de município nenhum. Tá? Nós temos mulheres hoje que estão esperando em torno de 4, 5 meses para realizar a laqueadura. E o que é muito importante, nesse meio termo, a gente orientar ela a manter o uso do seu método contraceptivo. Inclusive, essa mulher, ela pode estar fazendo uso do DIU. Por quê? Ela vai fazer uso do DIU se ela ainda quiser permanecer com a ideia da laqueadura, ela vai fazer a laqueadura e lá na hora da cirurgia vão tirar o DIU dela e ela vai ficar com a laqueadura, tá certo? Então, esse intervalo de tempo, a gente já teve usuárias que engravidaram nesse intervalo de tempo. Então, é muito importante que a gente oriente essa mulher. Você quer a laqueadura? Não está sendo muito rápido nesses 30 dias conforme a lei, certo? Está demorando-se mais. Então, vamos usar outro método contraceptivo reversível até você ser chamada para realizar a laqueadura. Fala. Eu sou residente do posto da Vila Ipiranga, né? A gente faz esse trabalho, tem uma demanda muito grande de mulheres que desejam colocar o DIU. Tem mulheres que têm o DIU, porém o que falta muito é o preparação dos profissionais. Tem médicos que fizeram curso por fora, lá na laboratório, por exemplo. E, enfim, tem essa demanda de uma preparação, sabe, dos profissionais para inserir o DIU, porque até tem alguns materiais, mas tem demanda de paciente, mas falta isso, na preparação dos profissionais. Eu queria saber, tipo, se você tem alguma informação em relação a isso, se vai vir um curso, que a gente gostaria muito. Bom, hoje o que funciona no nosso município? Cada território dos PMFs, eles estão vinculados a uma policlínica, certo? Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo algumas reuniões, né, para ver como está sendo essa demanda, para conseguirmos definir o que vamos fazer em relação a essa conduta da ampliação da oferta dentro do município. Mas, nesse primeiro momento, nós estamos tentando identificar como é que acontece esse fluxo dentro do nosso município. Por quê? Quando a gente está indo nas policlínicas, né, muitas das vezes que a gente está encontrando é que não está chegando a demanda para eles. Né? E aí, nesse momento, a gente pergunta, a gente tem oferta, mas não está chegando a demanda. Não está chegando por quê?
alguma coisa. E aí, esse está sendo o nosso primeiro movimento, de visitar as policlínicas, porque hoje no município é assim que funciona. A inserção do DIU acontece nas policlínicas por especialistas, certo? Nós estamos tentando identificar o cenário para tentar depois irmos em um outro momento em relação ao PMF. O que está acontecendo que esta mulher não está chegando na policlínica? Para a gente tentar entender e buscar a nossa estratégia. A nossa estratégia vai ser de quê? De comprar novos métodos? De ampliar a oferta por meio da capacitação? O que a gente precisa fazer na nossa rede? Neste momento, nós não temos essa resposta ainda, mas estamos nesse movimento de identificar o cenário da rede. Tá certo? Então, por exemplo, eu percebo que às vezes a gente, uma conduta nível, a gente fica com dúvida mesmo em relação ao DIU, porque nunca se consegue, a gente não sabe direito dessa comunicação. Talvez se tiver mais encaminhamento das policlínicas, vocês vão identificar melhor essa demanda. Então, esse seria o caminho, né? Nós estamos indo na policlínica para identificar o cenário da policlínica, certo? Como que acontece, qual é o dia que é ofertado, por meio de qual profissional, o que tem na minha policlínica daquela regional. Depois nós vamos fazer o movimento contrário. Nós vamos no PMF. Quando eu falo irmos ao PMF, não é obrigatoriamente no território, tá certo? Nós vamos conversar com representantes do PMF para a gente entender como está sendo esse fluxo do PMF para as policlínicas. E aí a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Estamos enviando, não está chegando. E aí, para a gente tentar alinhar e buscar estratégias. Porque, neste momento, nós não temos ainda a definição de um cenário para ter uma estratégia. Nós não temos um diagnóstico ainda. Nós temos especulações. Tá certo? Bom, agora a gente vai falar do DIU, certo? O que eu vou falar do DIU aqui são algumas orientações de literaturas. E o que a gente está fazendo, o que nós vamos fazer nesse momento, né? Não hoje, mas dentro do município que nós estamos fazendo? Vendo o que a literatura recomenda para a gente conseguir adequar a nossa realidade assistencial. Porque não significa que tudo aquilo que o Ministério da Saúde orienta, significa que nós vamos conseguir aplicar dentro da nossa realidade assistencial, né? O Ministério da Saúde ele pensa em uma política macro para o Brasil todo, né? E nós vamos pensar em uma política mais micro, né? Uma política menor para nosso município. E, frente disso, a gente precisa fazer adequações frente à nossa realidade, certo? DIU, então, é um dispositivo intrauterino, tá? E o que nós temos hoje? O DIU ele faz parte do grupo dos LARCs, que são métodos contraceptivos de longa duração reversíveis. Nós temos hoje no mercado o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU hormonal. O que o município de Niterói tem? DIU de cobre. Ponto. Certo? Ah, mas fulano botou Mirena, botou o DIU de prata. É porque comprou com o próprio dinheiro. Nós não temos a disponibilização desses outros dispositivos. Nós temos apenas o DIU de cobre. Deve ser o mais barato, né? Exatamente. É o mais barato e ele também é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Tá? Teve uma reunião, foi até passada pela Conitec, sobre a questão também do Implanon, vindo pelo Ministério da Saúde, tá certo? E também teve uma discussão do Mirena vindo pelo Ministério da Saúde. Mas nada disso ainda foi definido. O que nós temos hoje? Oferta do DIU de cobre pelo Ministério da Saúde e é o que nós temos no nosso município. Certo? É um método seguro que evita uma gravidez planejada e indesejada, tanto em adolescentes quanto em nulíparas. Certo? Então, a gente também tem como uma estratégia dos métodos contraceptivos de longa duração evitar que a gravidez aconteça e não evitar que mais uma gravidez aconteça. Então, o nosso objetivo não é esperar que essa adolescente engravide ou que essa jovem engravide para ela deixar de ser adolescente ou deixar de ser nulípara, né? Como estratégia pública de prevenção,
a gente tem como uma estratégia do Ministério da Saúde a oferta dos LARCs para a população feminina em idade fértil. Tá certo? Pode ser usado em qualquer idade do período reprodutivo sem prejudicar a fertilidade. E o DIU de cobre, ele é livre, né, de hormônio e é totalmente uma efetividade para aquela mulher que ela pretende ficar muito tempo sem engravidar e depois ela voltar a ter a sua fertilidade de uma forma mais rápida. Porque as literaturas dizem que, assim que a mulher tira o DIU de cobre, a sua fertilidade ela volta de forma rápida, não muitas das vezes igual os contraceptivos hormonais, onde a mulher precisa, fica ali um tempo até conseguir voltar à sua fertilidade, certo? Aqui só é um rodapé de livro mesmo, tá? Dizendo como é o formato de DIU, do DIU, quanto ele mede, curiosidade apenas, tá certo? É um material flexível, pequeno e de polietileno. Característica do DIU de cobre, não contém hormônios, altamente efetivo, né, mais de 99%, e isso a gente precisa trazer para essas mulheres, que muitas das vezes as mulheres elas pensam que a efetividade apenas é da laqueadura, não quero ter filho nunca mais, para sempre. Mas nada na vida é 100%, inclusive a laqueadura. Então, a gente também fala dessa alta efetividade do DIU para esta mulher, né, frente a essa questão desse método de longa duração irreversível para essa mulher também. Melhor custo e benefício, né, ele é disponível nas nossas atenções, na nossa rede de saúde, nas atenções básicas. Nós não estamos com falta de DIU, nós temos DIU à vontade no município, tá certo? É de longa duração, o de cobre dura até 10 anos, o hormonal ele dura até 5 anos. Eu acho que o de prata até 7, se eu não me engano, tá? Retorno rápido à fertilidade, quase imediatamente, sem efeitos sistêmicos, né? Pode ter uma ação local, tem algumas pessoas que têm alergia ao cobre, tá? Então, tem uma contraindicação para estar usando o DIU de cobre, não interfere na lactação, altas taxas de continuidade, tá? Por quê? Porque essa mulher ela não precisa estar lembrando. E hoje eu tenho que tomar minha pílula. E mês que vem eu tenho que tomar a injeção. E daqui a 3 meses eu tenho que tomar aquela injeção de novo. Então, essa mulher ela fica 10 anos sem lembrar que ela tem que tomar uma pílula ou que ela tem que ir no posto de saúde todo mês ou a cada 3 meses para fazer o uso de um método contraceptivo. Tá certo? Não aumenta o risco de contrair IST, mas ela também não previne IST. Tá bom, meu povo? DIU previne gravidez, DIU não previne IST. Aqui a gente precisa explicar para essa usuária, muitas das vezes, porque nós tivemos um período em relação ao DIU, né, de alguns estigmas, né, que o DIU era abortivo, então as mulheres não queriam, a Igreja Católica tinha aquele movimento em relação ao DIU, que é abortivo, 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 e durante muito tempo o DIU sofreu esse estigma, né? Então é importante com termos bem simples. Quem precisa ter termos técnicos somos nós, profissionais de saúde. O usuário ele não precisa de termos técnicos, ele precisa de termos simples e claros que faz com que ele entenda, né, o real benefício daquele método para ele, tá certo? Então, a gente precisa explicar como ocorre essa mudança bioquímica, né, a ação do cobre dentro do organismo, mas de forma bem simples para essa mulher entender se ainda existe ali um preconceito, achar que é abortivo, para ela entender como ocorre realmente essa ação do DIU dentro do organismo. E efetividade, nada na vida é 100%, então não vai ser o DIU que vai ser 100%, certo? Contraindicações ao uso do DIU, tá? Algumas contraindicações, anomalias uterinas, miomas uterinos, vigência de IST, tá? Então, dependendo de gonorreia, clamídia, por exemplo, usuário com AIDS. Cuidado para não confundir HIV com AIDS. Ter o vírus do HIV não significa que essa mulher obrigatoriamente tem AIDS. Então, a gente precisa avaliar frente a essa mulher ali esse método contraceptivo, né? Porque a mulher que tem HIV, hoje a gente tem uma
uma metodologia de tratamento muito avançada, que essa mulher, esse homem que tem HIV, ele tem uma vida sexual ativa. Tá certo? Os antirretrovirais estão aí para fazer com que a carga viral fique indetectável. A gente tem a PrEP para esse indivíduo fazer uso com as suas parcerias. Nós temos a PEP, que não é para quem tem HIV, só para quem não tem, mas tem várias estratégias de prevenção dentro da rede pública. Então, esse usuário que tem HIV, a gente tem que lembrar que ele também faz sexo. Essa mulher, ela também pode engravidar. Tá certo? Então, a gente precisa pensar com carinho em relação àquela condição dela em adesão ao método contraceptivo. Tá certo? Infecção inflamatória, não inserir no pós-parto infectado, no aborto infectado também, em mulheres com uso de anticoagulante, né? Porque o DIU ele tem essa característica em alguns momentos aumentar esse fluxo menstrual. Então, se essa mulher já tem alguma alteração sanguínea, a gente tem que ver esse custo-benefício, se vale a pena essa mulher realmente fazer o uso. Talvez não seja o mais apropriado para esta mulher. E aí vale a pena a gente conversar com ela. Tá certo? Quando inserir o DIU de cobre, em qualquer idade do ciclo menstrual, desde que exclua, né, a gravidez, no pós-parto imediato, até 10 minutos após a dequitação, ou precocemente, de 10 minutos a 48 horas, no pós-abortamento, ou depois de 4 semanas. Tá? Recomenda-se o exame ginecológico para a realização dessa mulher. Não há necessidade de fazer profilaxia antibiótica para fazer a inserção desse DIU. Tá? A inserção do DIU, como, quando, quem e quem pode fazer. Tá? O Ministério da Saúde, tem até uma nota técnica aqui, traz que a inserção pode ser feita por profissional médico ou enfermeiro treinado. E não deve ser uma prática exclusiva de especialista. Tá certo? No Brasil, a gente tem um amparo legal para a realização da inserção do DIU, tá? E a gente deve ver, aproveitar a saída dessa mulher à unidade, nas nossas consultas ginecológicas, clínicas ali, conversar com essa mulher sobre os seus benefícios e contraindicação ao DIU. Realização de ultrassonografia, tá? O Ministério da Saúde não traz como obrigação, mas isso a gente tem que avaliar a nossa prática clínica, tá? Isso vai ter que ser discutido frente à prática clínica do profissional de ver a sua necessidade ou não de realizar aquele procedimento. Por isso que eu falei que a gente vai ter que adequar a nossa necessidade, a nossa característica municipal, que não tudo que está escrito no Ministério da Saúde que a gente vai ter que adotar no nosso município. Então, muitas das coisas que o Ministério da Saúde indica, nós vamos ter que fazer uma adequação ao nosso município frente às características do nosso município e dos nossos profissionais. Em caso de dor, né, a gente tem que descartar desta mulher a possível intercorrência, se teve uma perfuração, ou se é uma dor realmente voltada pela inserção e que se pode ser feita uma profilaxia ali, né, para estar aliviando essa dor, mas a gente tem que observar também se essa dor não está relacionada a nenhuma alteração uterina ou se não teve nenhuma intercorrência frente à inserção desse DIU. Possíveis efeitos adversos do DIU, né? Aumento do fluxo menstrual, pode acontecer. Bruna, é regra 100% para todo mundo? Não, mas é uma característica do DIU de cobre, tá certo? As mulheres podem ficar um período maior menstruando, aumento do aparecimento de cólica, tá? E pode ter aqueles escapes também entre as menstruações, em especial nos primeiros meses que faz a inserção do DIU. Aqui a gente só trouxe de curiosidade para vocês, eu trouxe em relação a 2023, como foi a inserção de DIU nas policlínicas. Isso aqui eu faço acompanhamento de acordo com que os responsáveis pela saúde da mulher, eles alimentam a nossa planilha lá que nós temos, tá certo? Eles alimentam e a gente faz a contabilidade. Ano passado nós fizemos 322 inserções de DIU no município. A gente espera que isso aumente. Aqui é um termo de consentimento, certo? Lembrando que não tem termo de consentimento apenas para laqueadura. A gente também tem um termo de consentimento para inserção do DIU,
tá? Até porque essa mulher se responsabiliza por algumas orientações que ela dá, que ela afirma, né, de não estar grávida, de estar ciente do procedimento, das intercorrências que podem vir a acontecer com essa mulher, tá? Uma coisa importante que eu quero falar para vocês também aqui é que quando a gente vai fazer a inserção de DIU, a gente não precisa com que essa mulher participe do planejamento reprodutivo. Aquelas idas ao planejamento reprodutivo, tá? Essa mulher ela não precisa fazer. A gente faz o planejamento reprodutivo para as mulheres que fazem laqueadura ou vasectomia, o homem que escolhe pela vasectomia. A inserção de DIU dispensa a participação no planejamento reprodutivo dessa mulher. Basta o interesse pela essa mulher, pela inserção do DIU, a orientação dela sobre a técnica, dos benefícios, do que pode acontecer, de como é a ação do método, para ela escolher e ser permitido a ela o acesso a esse método contraceptivo dentro da unidade, certo? E para onde estamos caminhando, tá? Faz parte do nosso objetivo, certo? Fazer ampliar a oferta de DIU pela a inserção por profissionais de saúde. Faz parte da nossa estratégia também a aquisição de novos métodos contraceptivos, inclusive o DIU de Mirena, o hormonal, né? E o Implanon também, que nós temos como estratégias também. O Implanon ele é bem característico daquela população em vulnerabilidade, quando a gente fala das pessoas vivendo em condições de rua, quando a gente fala dos usuários de drogas. Então, o Implanon é uma estratégia que o Ministério da Saúde traz e que nós vamos buscar se adequar a ele, né, para essa prevenção de gravidez na adolescência e para atingir esse público, né, frente às suas maiores vulnerabilidades. O Implanon ele tem um tempo de durabilidade de 3 anos, tá? E aquisição de novos instrumentais, tá? Nós temos algumas unidades que têm pouco instrumental, que acaba não atendendo também a demanda. Então, o nosso objetivo também é de fazer a aquisição de novos instrumentais, certo? E nós estamos trabalhando também para definirmos protocolos, fluxos, para que todas as unidades sigam o mesmo fluxo de acesso ao DIU, tá certo? E aqui, só para... Eu tinha pedido para botar um negocinho aqui. Acho que essa daqui é do Ministério do Estado. Aqui, ó, é só para dizer para vocês que existe um projeto chamado Acolhe, no Rio de Janeiro, que ele oferta Implanon e DIU de cobre. O objetivo desse projeto, tá, é a prevenção da gravidez na adolescência. Então, se alguma unidade de vocês encontrarem adolescente que queira fazer a inserção desse Implanon, a gente coloca esse adolescente pelo sistema de regulação, coloca ele no sistema e a gente agenda para ele a inserção desse Implanon lá no município do Rio, tá certo? Não é burocrático, é só botar os dados do adolescente no sistema para ele fazer o acesso ao Implanon. Não precisa de exame, não precisa de autorização médica. E aí o Implanon ele é ofertado de 14 a 24 anos, tá certo? Só precisamos obedecer esse critério aqui. E aqui, só para dizer que a questão do DIU, né, de cobre, ele é efetivo, tem poucas contraindicações e que precisamos oportunizar esse método na nossa rede de saúde. Aqui são algumas referências. Muito obrigada. Muito boa apresentação. Eu queria agradecer muito a enfermeira Bruna por essa apresentação. Muito didática, falando rápido, mas concisa. Eu não sabia se eu tinha tempo, por isso que eu fiquei meio que correndo aqui. Eu perguntei se eu tinha tempo. Não, tá bom. Também se fosse mais rápido que isso, não ia dar. Verdade, eu fiquei com medo do meu tempo. Não, achei que você foi muito brilhante. Eu queria convidar 2 ilustres ginecologistas, porque sabem muito mais essa especialidade do que eu, que não sei absolutamente nada. Doutor Renato Bravo, por favor, e doutor Lívio, compareçam aqui, que haverá algumas perguntas, era bom que vocês estivessem aqui, porque a aula
cabe a 2 ginecologistas. Não sei se tem mais ginecologistas aqui na plateia. Eu, como coordenador, vou ficar quietinho aqui. Pode deixar que eu não vou falar nada. Bruna também, né? Lógico. Bruna é a campeã aqui. Senta aqui. Estamos aí querendo abrir um espaço aí para algumas perguntas. Parece que o livro já tinha começado alguma coisa aí. Funcionando. A Bruna estava falando que a gente está fazendo um trabalho aqui no DESUM tentando unificar ou tentando homogeneizar a entrada desses pacientes que desejam colocar DIU nas policlínicas. Mas isso é um primeiro passo. O segundo passo é a gente capacitar a ponta, principalmente as pessoas que trabalham no médico de família, para não precisar ir à policlínica se fazer esse procedimento nas próprias unidades básicas. Mas isso é um segundo passo. Eu queria continuar a resposta da doutora ali, da colega. A gente está aqui no fundo com uma enfermeira que é exatamente lá da área de vocês, da área de referência do Fonseca, Barreto não, é do Fonseca mesmo, ali da Vila Ipiranga. Então, eu queria que a Fernanda ela te desse essa resposta com mais precisão. Por favor, Fernanda. Espera um minutinho. Só para não ficar essa pergunta parada. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Fernanda. Como o livro falou, sou lá da Policlínica do Barreto. A resposta é que não existe um fluxo certo via sistema e tudo, né? A enfermeira Edna, que é coordenadora de programas, ela fica nessa ponte entre as unidades básicas de saúde, né? Vila Ipiranga, todas daquela regional, para poder, ela fica à disposição, né? Ela dá até o WhatsApp dela para que a pessoa agende com ela uma data, porque lá na nossa policlínica a gente só tem um equipamento de DIU, tipo um instrumental de DIU. Até ela conseguiu um outro, mas falta uma tesoura. Então, é um por dia, né? Um por cada segunda-feira. E o Marcelo, ele é ginecologista, mas lá ele está como obstetra de alto risco, juntamente com o Dr. Lívio. Então, fica um turno só, né? Na verdade, um turno só para atender as gestantes e também colocar o DIU, nas segundas-feiras, à tarde. Aí, se quiser, eu passo o número da Edna para quem for ali da regional... Qual é a regional lá mesmo? Norte 2, eu acho. Tá? Esse é o fluxo de lá, mas não sei se é o fluxo em todo lugar, acho que não. Acho que cada lugar tem um fluxo diferente. Sim, tem o contato dela. É. Não nesse momento agora, mas ainda nessa conversa nossa, para pelo menos essa parte aí da Vila Ipiranga e essa parte da regional, de quem trabalha na regional, que tem referência à Policlínica do Barreto, João Vizela, fazer esse contato. Só uma palavrinha, que eu acho que esse é um desafio da nossa área técnica, né? E o que nós estamos buscando fazer agora, estabelecermos um fluxo para todas as unidades, porque não tem como aquela regional ali adivinhar, né, ou ficar sabendo, olha, nessa regional a gente entra em contato com o WhatsApp daquela pessoa, até eu descobrir o WhatsApp daquela pessoa, talvez a gente perde a oportunidade de muitas mulheres terem acesso ao DIU. Tá certo? Então, isso é uma fragilidade da nossa rede, que a gente reconhece essa fragilidade. Uma outra fragilidade é a falta do material, né? A pouca quantidade. Muitas das vezes também a gente tem esse profissional, apenas ele atendendo em um único turno, em uma única vez na semana, isso também dificulta. Então, são estratégias que nós temos buscado, né, de ofertar um maior número de instrumental e também de tentar
tentar buscarmos, que a gente está definindo, como vai acontecer essa ampliação, para que a gente, por exemplo, em uma unidade não tenha inserção apenas numa segunda-feira à tarde ou em qualquer outro dia, mas apenas limitado àquele dia, tá certo? Mas esse ainda é um caminhar, e que muitas das vezes nós ainda, nesse momento, não temos todas as respostas de como isso vai acontecer. Só sabemos que precisamos caminhar. Doutor Renato, quer colocar alguma coisa lá do Fonseca, Renato? A história do DIU, comigo, começou através do Dr. Jefferson, que por ele eu fui encaminhado lá no Guilherme Taylor Marsh, onde eu apresentei um projeto de contracepção em adolescente. O projeto é exatamente os LARCs, que é o projeto inglês, que é um negócio sensacional, e que a contracepção de adolescente do americano, do NIH também, é a mesma coisa, e só aqui, na Belíndia, mistura da Bélgica com a Índia, e que a gente não tinha essas coisas. Então eu fui para lá, com esse projeto, com essa intenção. Mas, qual a minha surpresa, que passei, isso foi pouquinho antes da pandemia, e não tem material, não tem DIU, não tem fluxo, não tem não sei o que lá, fiz pré-natal, fiz isso, quebrei o galho e tolerei. O material é extremamente complexo. Eu preciso de um POSI, eu preciso de um Cherron, um esterômetro e um espéculo. Se você tem um ambulatório de ginecologia que não tem isso, está fazendo ginecologia de centro espírita. Ah, não tem material, não tem material. A tesoura, alguém falou da tesoura, eu nem uso, porque complica, já é muito. Sabe o que eu faço? Boto uma gaze na ponta do Cherron, empurro aquele fio lá do lado do colo, lá dentro. Porque ele fica normalmente desse tamanho. Se eu cortar, ele vai ficar muito curto. E ele cola na parede, cola no colo uterino ali, e o parceiro não percebe. E às vezes a gente ouve, meu parceiro está sentindo o DIU. Olha, diz a ele que ele não está com essa bola toda, não. Não tem essa capacidade de percepção, mas de jeito nenhum, não tem. Então, você elimina. Depois de quase 3 anos, eu consegui fazer o DIU. Me surpreendeu ali ver que coloquei 11 DIUs. Acho que me sabotaram, porque eu coloquei muito mais que aquilo ali. Também não é só o fluxo do que a gente faz, não. É como é tabulado lá também, tem outras coisas. Né? Porque não foi aquilo ali, não. Mas é dado da prefeitura, né? É dado oficial, não é você que mentiu. Na verdade, né? Quem nos passa são os responsáveis Exatamente, pela saúde da mulher. E eu mando a paciente, lá não faz ligadura, porque eu pego a paciente de ligadura e digo a ela, não faça isso. Você pode se arrepender amanhã. Ela, não, mas eu jamais vou me arrepender. Mas é um método primitivo, é cirurgia, é não sei o que lá. Faz o DIU. Daqui a pouco você entra na menopausa e resolve sua vida. Aí ela passa no planejamento. Ela passa porque eu entendo que eu tenho que dar um leque de opções a ela. Não vou forçar a barra de ninguém. Eu tiro ela da ideia da ligadura. Agora, você vai para o planejamento, você vai usar aquilo tudo. Contracepção hormonal é uma tragédia. Pílula, tem dia que tem o remédio, tem dia que também não tem. Você não pode confiar na farmácia do posto. E na farmácia do posto tem amostra grátis. Antigamente, o representante de laboratório visitava e deixava uma quantidade de amostra. Hoje em dia, essa relação acabou. Não existe mais isso, vocês não sabem nem o que é isso, de você estar no consultório e ser perturbado por um bando de representantes de laboratório, querendo botar amostra, querendo aquilo, cada um vender seu peixe. E dava uma amostra. Para a rede pública, que o abastecimento não é cíclico, funciona. Injetável.
o nível de consciência, de responsabilidade, sabe, é um absurdo. Por mais que você perca tempo, é vergonhoso. É de botar sorvete na testa para cima. É um negócio que não tem sentido. E que eu falei para você outro dia lá. Vai, tem vida sexual, vai para a balada, engravida, bota na porta da mãe, vai para o CRAS, pega o dinheiro da Bolsa Família e volta para a balada e o filho está lá. É exatamente isso que acontece. Não estuda, não trabalha, não faz nada. O bonitão bate o pé e fica por lá. Engravida de um, engravida do outro, engravida do outro. Aí eu consegui o DIU. Depois de idas e vindas, a enfermeira que trabalhava comigo lá, não sei quantos relatórios fez para pedir esse material todo assim, absurdo, de alta tecnologia, que é um negócio, sabe? Ah, mas não tem esterilização, não tem isso, não tem aquilo. Aí vai, mas tem um descartável. Aí já tem que fazer licitação, já é outro negócio. E o descartável para você trabalhar é uma desgraça. É ruim. É ruim. Não presta. Agora, a sua colocação do Ministério é ótima. O Implanon, para essas pessoas, que é um implante de 3 anos de etonogestrel. Libera, que é um progestágio de ação contínua, libera essa progesterona, ela faz uma atrofia endometrial e ele funciona excelentemente bem. Nessas pessoas de vulnerabilidade de rua, como é que você vai botar um DIU? Como é que você vai... Não vai de jeito nenhum. Vai ficar aí tendo filho para lá e para cá. Essa eu acho excelente. Agora, algumas colocações do DIU, que a gente faz isso. Não é? O fluxo. Quando é que eu vou colocar o DIU? Não sei, quando a paciente aparecer. Porque, como ela falou ali, esse projeto acolhe, eu também não tenho uma agenda para usuária de DIU, para quem quer colocar DIU. Ali a combinação é o seguinte, eu preciso que você esteja menstruada. O colo uterino abre, me facilita, e ela não está grávida. Pronto. Se eu menstruar na quinta, eu estou lá na segunda, vai na segunda. Aí se eu menstruar na quarta, vai na segunda. Essa semana, uma que tinha acabado de menstruar na quinta, chegou lá na segunda, acabei de menstruar na quinta. Vamos ver se a gente consegue? Conseguimos passar o DIU. E aí a gente passa para o dissabor também. Antes de vocês chegarem, eu recebo a notícia, tem uma paciente aí, com DIU e está grávida. Aí aquela coisa assim, o senhor que colocou. Eu falei, até ontem eu nunca tive esse dissabor, não sei, amanhã eu posso ter. Aí eu fui ver. Uma paciente tinha colocado num posto, quer dizer, ela estava grávida realmente, o DIU estava ali no canal do colo uterino, segundo dado de ultrassom, eu nem mexi. Porque se eu for mexer, ela pode abortar. E se abortar, eu não sei quais são as implicações. A cavidade é imprescindível, embora o Ministério recomende que não faça o uso de ultrassom transvaginal. Mas é o que ela falou também, as particularidades. Eu tenho a disponibilidade do ultrassom transvaginal lá. Eu não sei se eu vou botar DIU, que cavidade eu estou me metendo ali, eu não sei. E eu também preciso avaliar a minha colocação de DIU. Esse negócio de DIU mal colocado, DIU não tem perna. O DIU saiu, DIU não tem perna, DIU não anda. Ele não foi colocado adequadamente. Então eu tenho até que aferir a minha qualidade de trabalho para saber se eu coloquei certo ou não coloquei direitinho. Perfuração de DIU é um negócio da brutalidade. Porque quando a gente coloca o esterômetro para ver a permeabilidade do trajeto do canal cervical, uma das coisas básicas e regras que a gente aprende de curetagem
jamais você segura o esterômetro aqui. Sempre na ponta do dedo. A delicadeza. E aquilo ali, ele te diz a hora que você venceu o orifício interno e a hora que chegou no fundo. Você vai ver aquela cavidade, ela tem 7, 8 centímetros daquilo ali. Você sabe quanto entra daquilo ali. Não é? Você entrou 18, abre a boca que você vai tirar o esterômetro lá da boca da paciente. E a perfuração, quer dizer, quando acontece, na maioria das vezes perfurou só a parede ali, não tem problema nenhum. Aí dá quietinho, fica tranquilo. Agora, quando que a gente vai saber se só perfurou a parede, não perfurou uma alça, não perfurou uma bexiga, o que tem? Então é melhor não perfurar. Melhor não perfurar. Mas eu acho hoje o LARC, o DIU principalmente, um excelente método contraceptivo. A Conitec, não, o Mirena, não é porque é mais caro, não. É porque a Conitec não autorizou o uso na rede para contracepção por causa do preço. Agora está mudando. Mas, a princípio, ela não autorizou. Ela autorizava só para você não fazer esterectomia. O paciente com sangramento anormal, você botava o DIU de Mirena, aí a Conitec autorizava. Mas o cobre é excelente, é um espetáculo aquilo ali. Muito bom. Custa 10 vezes menos do que o Mirena. Eu não estou economizando nem gastando para o serviço público. Mas eu não tenho nenhum pudor de colocar um ou outro. Não é? Então, a paciente, se ela quiser botar o de Mirena, ela que arque com as coisas lá, por enquanto. O de cobre, não. O de cobre eu tenho aqui. Mas um excelente método contraceptivo. Tá? O problema de treinar os profissionais para colocar é que, eu quero colocar DIU. Quando é que você vai colocar? Eu falei, eu não sei. Na minha agenda, eu tenho lá uma flexibilidade para a paciente chegar, olha, estou menstruada, vim colocar o DIU. Então ela entra, não precisa marcar. Não é? Agora, quem vai treinar vai ter que ter o saco de ficar esperando que hora que essa paciente vai chegar, se vai chegar uma, se vai chegar duas. Lá, por enquanto, a gente tem um material para botar 3 DIUs num dia. E está tentando botar mais um pouquinho, que eu acho que o fluxo vai melhorar. Obrigado. Lívio, quer falar? Eu queria falar um outro assunto que não é tão técnico, mas é uma crítica que eu sempre faço e é uma crítica que tem um viés político. Eu acho que a gente tem que vestir a camisa do DIU pela seguinte coisa. Você vê que essa lei, ela fragiliza muito a mulher de alguma forma. A mulher, primeiro, a mulher poder, durante a gravidez, dizer que não quer ter mais filho. Eu duvido achar uma mulher que está grávida, na vigência da gravidez, com todos os desconfortos que a gravidez leva, dizer, minha filha, nem teve o trabalho de parto ainda, dizer assim que, olha, você não quer mais engravidar? Sabe? Porque dor de parto se esquece, não sei por causa de que tem uma história dessa, que a pessoa não fica, diferente de uma dor, de uma cólica renal, de uma coisa, a natureza tem um mecanismo de um certo esquecimento. Então, eu acho que se a gente colocar mais DIU, se a gente vai preservar essa fertilidade dessa mulher durante mais anos. Quem me diz que essa mulher de 21 anos não brigou com o namorado ou não teve uma decepção, que daqui a 10 anos ela vai arrumar um novo parceiro e não vai conseguir engravidar? Porque a gente tem recebido liminar, porque lei é uma coisa para ser cumprida, não é para dizer, eu concordo, eu discordo. Tem que cumprir, senão ela vai ali na coisa e entra com uma liminar para ter o direito ao benefício da lei. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, fornecer mais esses lares
sabe, a gente vai estar fazendo um trabalho social. Porque a classe média, ela não tem filho com 16 anos, não. A classe média, primeiro, ela escola, ela estuda, ela tem lá, ela se forma, ela tem lá coisa, aí que ela vai ter filho. Então, isso é para controle da natalidade, ao meu ver. É você diminuir o nascimento das pessoas com uma situação mais vulnerável. Então, por isso que a gente está olhando em cima desses larques para, de alguma forma, diminuir essas ligaduras tubárias, que são coisas definitivas, e a gente que é mais idoso aqui, né? O Renato é mais velho que eu, mas ele tem mais experiência de arrependimento, que é muito grande. Ela se arrepende 20 anos. Dá tempo de arrumar várias situações que ela pode engravidar de novo. Então, a gente tem que pensar a gente, principalmente, que trabalha com comunidade, não vocês nem tanto, mas o médico de família, ele tem que ter esse olhar para essa parcela da população e, de alguma maneira, acolher isso, não esperar que isso bata na nossa porta. Eu quero colocar um DIU porque eu vi no Fantástico. A gente tem que, de alguma maneira, orientar ela e dizer que, enfim, que existe o Implanon. Se a gente, muita da gente aqui não sabe quem é Implanon, a menina lá do coisa vai optar por isso. Então, a gente tem que ter olhar por esse aspecto, que é um olhar político também. Tá? É só isso. Mas é mentira, Renato não é mais velho que eu, não. Ele é meu colega de turma. E eu sou calouro deles, hein? Eu sou referência para os dois. Gente, tudo bem? Tranquilo? Tudo sob controle? Alguém quer fazer mais algum comentário?